O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônio em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe de Misericórdia, e queremos também saudar os irmãos que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, através da internet, através da rede mundial dos computadores, dos celulares, os aplicativos que estão aí, toda a tecnologia moderna de comunicação. Sinto-se todos acolhidos aqui na casa da Mãe de Misericórdia, na casa da Rainha da Amazônia. Irmãos e irmãs, hoje nós comemoramos a conversão de São Paulo apóstolo, mas já a gente já vai falar desse fato que nos enche de tanta alegria hoje. Nós ouvimos no Evangelho Jesus essa passagem é conhecida como o mandato apostólico. Jesus dando o mandato apostólico à igreja, que ele deu naquele tempo aos 11 discípulos, aos 11 apóstolos, mas que dá a cada um de nós hoje, batizados, seus discípulos e missionários. Nós também recebemos esse mandato. E ele também nos envia a viver e a pregar o Evangelho a toda criatura. Então, irmãos, vamos assumir esse mandato que o Senhor nos dá. Nós temos que evangelizar com a vida e com a palavra e com a vida. Então, a juventude é chamada por Jesus a evangelizar todos os ambientes da atividade humana. A economia, a política, a cultura, as artes, a medicina, as ciências, as leis. As leis. Todos os ambientes aonde há o ser humano, nós temos que levar a luz de Cristo. E Jesus, ele não vem com conversinha, com mimimi de politicamente correto, não. Vocês viram que Jesus já diz logo, olha, é o seguinte, quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, não, já está condenado. Jesus não passa a mão na cabeça. Jesus não é homem de sim e não. Ele mesmo nos diz que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Ele não transige com o mundo. Vamos fazer um negocinho, sabe, assim com o mundo, um acordinho. Não, Jesus nos diz que que ninguém pode servir a dois senhores, ou amamos a um ou odiamos a outro. Então Jesus exige de nós compromisso.
Ele não nos impõe, porque o cristianismo é uma religião de liberdade. Você não é obrigado a seguir Jesus, mas a partir do momento que você opta, que você escolhe por seguir Jesus, você tem que cumprir. Afinal de contas, pactus servantes sunt, se diz em latim. Os pactos devem ser cumpridos. Ou, na linguagem popular, o combinado não sai caro. Pronto. Então, a partir do momento que você se coloca como discípulo de Jesus, você tem que aceitar Jesus como mestre e como Senhor. E aí ele vai caminhar com você na evangelização. Ele vai caminhar conosco na evangelização. Então Jesus dá alguns sinais aqui que algumas pessoas poderiam perguntar. Mas quer dizer que a gente pode ir ali no zoológico, lá no serpentário, e aí a gente pode agarrar todas as cobras que estão lá, inclusive as mais venenosas, que o veneno dela não vai nos fazer mal? Olhe, aqui nós temos que ler bem esta passagem. Todos estes sinais, eles se realizam sim, mas não apenas de uma maneira extraordinária, porque o nosso problema é que nós gostamos do extraordinário, não é, gente? Nós queremos o extraordinário. Mas nós esquecemos que o Evangelho, ele age no normal, no ordinário, no cotidiano da vida. Então, quando Jesus diz, tocarão em serpentes, quem são as serpentes? São as más companhias, são as ideias do mundo que são contrárias ao Evangelho, que são veneno. Viu? Por exemplo, o chamado politicamente correto. Politicamente correto é a forma moderna de ser hipócrita. Você vê uma pessoa sendo presa, né? Olha, a polícia está levando fulano preso. Não diga isso. Diga que ele está sendo levado para ser, como é que se diz? Entrevistado. Uma conversinha com as autoridades públicas. O cara está sendo preso, é isso. Ponto, acabou, não tem nada é isso que está acontecendo. Você não precisa ficar inventando coisas, distorcendo a verdade propositalmente. Claro que você tem que ter prudência para falar a verdade, não é? Afinal de contas, nem todos estão prontos para ouvi-la. E muitos não estão prontos para dizê-la. Então, cuidado. Então, Jesus vai nos livrando desses venenos mortais. Ideias que são colocadas como normais, como naturais, como progressistas, como modernas, como atuais, da onda, e que a gente vai ver no fim só leva ao desastre. Então, minha gente, cuidado, viu? Com essas coisas. Essas coisas têm que ser exorcizadas. E adivinha quem é que tem que exorcizar? Você, discípulo, você, discípula. Porque a gente fala, exorcismo é outra coisa também quando a gente fala, padre, o demônio, vamos expulsar como? Calma, você está pensando logo no extraordinário, o que raramente acontece, que é a possessão demoníaca, que é um fato, graças a Deus, muito raro de acontecer. Muito raro de acontecer. Talvez no último século não tenha acontecido nem 300 de possessões, graças a Deus. Mas o inimigo tem outras formas de agir mais sutis e subréticas, viu? São as ideologias do mundo, viu? Que elas entram sem a gente sentir. E quando você vê, você está falando uma coisa que é contrária ao Evangelho. Muito cuidado, viu? Muito cuidado. Não, boba, teu marido viajou, tu está recém-casada, né? Olha, ele vai passar 1 ano trabalhando lá nos Estados Unidos. Vamos sair sábado à noite, sabe? Tu tá aí a maior gatona, vai ficar esse tempo todinho aí, abandonada. Menina, deixa de ser boba. Vamos, amiga. À noite, todos os gatos são pardos. Vocês estão rindo? Isso é amiga de alguém? Se você tiver uma amiga assim, minha filha, risca.
Risca, você recém-casada, seu marido viajando, trabalhando, e a criatura dá um conselho desses, você quer uma cobra mais venenosa do que essa? Esta é descendente daquela que levou Adão e Eva à queda, viu? Cuidado, risca essa dona da sua agenda. A mesma coisa você, o rapaz aí jovem, recém-casado, né? A esposa foi viajar, foi visitar os parentes, vai passar 3 meses no interior do Ceará, lá onde não chega nem Wi-Fi. Nem Wi-Fi. Não chega nem pombo correio, quanto mais Wi-Fi. Vamos, cara, vamos aproveitar. Tô aí novão, desse jeito aí. Olha aí, cheio de gatinha aí. Vamos para a noite do lobo mau. Vamos lá, cara, até o caçador. Pelo amor de Deus, você quer um indivíduo mais venenoso da sua vida? Então, meu irmão, corte. Ah, mas é meu amigo de infância. Então, meu filho, a infância já passou, não é? A infância já passou. Então, é dessas ideias maléficas que nós temos que ir nos livrando, minha gente. Dessas pessoas que nos influenciam para o mal. Você sabia que tem pessoas que despertam o bem ou o mal em nós? Que conseguem nos inspirar ao melhor ou ao pior? Por isso que Jesus diz: afasta-te do mal e o mal se afastará de vós. Está vendo? Então, nós somos chamados a pregar o Evangelho a todas as criaturas, em todas as partes do mundo. Evangelizar e catequizar. Mas a gente não pode esperar para atravessar o mar para ir para a missão, não, minha gente. A nossa missão está em casa, está no trabalho, está na escola, está no nosso bairro, está na nossa cidade. É aqui que a gente tem que ser missionário. Não tem mais lugares de missão. A África é lugar de missão. Não, a tua missão é aqui, hoje, agora. Se o Senhor quiser que tu vais para a África, Ele vai te levar, não te preocupas. Então, mas você tem que começar a missão aqui, hoje e agora. E o primeiro a ser missionado, o primeiro a ser discipulado é você. Você tem que ser o seu primeiro evangelizador, o seu primeiro catequista. Você tem que reforçar o seu conhecimento na fé. Viu, juventude? Hoje nós temos aí o IUCAT, o Catecismo Jovem. Tá? Uma beleza. Não é caro, adquira. Para você aprender a falar o Evangelho na linguagem do jovem de hoje. Viu? E lê a introdução do IUCAT, que tem lá uma verdadeira programação. A introdução, a apresentação é feita pelo Pontífice Emérito, Bento XVI. E ele fala para o jovem hoje, que o jovem ele tem que conhecer a doutrina cristã para poder ensinar, viver e ensinar o outro jovem a seguir, a ser discípulo de Cristo. Porque nós somos mandados para formar discípulos e missionários. Ao mesmo tempo que você é discípulo e missionário, você tem que formar discípulos e missionários. E falando em discípulos e missionários, hoje a igreja comemora Paulo apóstolo, que é também o patrono da ordem dos clérigos regulares de São Paulo, os padres barnabitas, a congregação que administra aqui a Basílica Santuário, a paróquia e a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. É a primeira ordem da história da igreja a ter Paulo como patrono. E Paulo hoje, ele vai ao encontro de Jesus. Muita gente diz assim, eu encontrei Jesus. Que beleza. Mas que tipo de encontro foi o que você teve com Jesus? Foi um encontro casual? Foi um esbarrão? Porque muitos foram encontrar Jesus. Mas não basta você encontrar Jesus. Você tem que aderir a Jesus. Você tem que colar em Jesus. Porque muitos se encontraram com Jesus, mas não aderiram a Ele. Os fariseus viviam se encontrando com Jesus. Boa parte deles não aderiu a Jesus. E Paulo, que era fariseu, Paulo mesmo diz, olha, se tem alguém que tem motivo de se orgulhar, de se vangloriar, sou eu. Porque eu sou israelita, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus,
Fui aluno de Gamaliel. Aluno de Gamaliel, minha gente. Como é que a gente poderia comparar hoje? Imagine você estudar teologia com Bento XVI, com Joseph Ratzinger. Você já pensou? Aonde você chegasse com seu diploma, com seu currículo vitae, e tivesse lá, estudou teologia na faculdade de Bonn, Alemanha, o orientador do mestrado foi Joseph Ratzinger. Uau, você foi aluno dele e tirou nota alta, olha, 10 fechado, summa cum laudes. Está empregado. Não é? Você estudar tecnologia com Bill Gates, pensou? Não vai, né? Você foi estagiário do Bill Gates. Olha só. Está vendo? Então é assim que Paulo diz, eu fui aluno de Gamaliel. Eu sou cidadão romano de nascimento. O tribuno, o centurião se admirou. Mas o senhor é cidadão romano. Eu estou servindo há anos na Legião Romana e ainda não ganhei a cidadania. Ele disse, sou de nascimento. Então Paulo era um homem, era um acadêmico. Um homem que falava hebraico, grego, aramaico, certamente falava latim, ou tinha conhecimentos. Então, ele, podemos dizer, se os outros apóstolos, se critica Jesus muitas vezes, porque ele escolheu só pessoas assim, que nós diríamos, não é? Sem qualificação. Sem qualificação. Mal sabiam ler e escrever. Não é? Deles, quem a gente sabe que sabia ler e escrever era o Mateus, porque era coletor de impostos, estava lá na banca escrevendo. Os outros, até onde a gente sabe, não sabiam ler nem escrever. Só se aprenderam depois. Né? Então, né? Jesus, muitos criticam Jesus por isso. Mas chamou aquele povinho da Galileia, pescador da Galileia, gente, para pregar o evangelho. Não, Jesus, não dá. Por que você não foi em Atenas buscar os filósofos? Ou em Roma buscar os senadores? Foi buscar Galileu, pescador, Jesus. Aí Jesus diz, tá, agora eu vou pegar um que vocês não têm o que reclamar. Ele pegou Paulo, acadêmico, sabe? Vocês sabem, na universidade, aquele professor que é doutor, Paulo. E Paulo ia atrás de Jesus, ao encontro de Jesus, mas para perseguir Jesus e os seus discípulos. Só que Jesus foi ao encontro de Paulo. Né? Na verdade, Paulo foi contra Jesus, não é? Foi de encontro a Jesus. Que ele queria pegar Jesus e os discípulos dele. Eu vou pegar esse pessoalzinho de Jesus, viu? Vocês. Viu? Vocês. Me aguarde. Pegar vocês todos. Vocês estão seguindo aquele Galileu, aquele Nazareno, né? Só que quem foi pego foi Paulo. Jesus veio e literalmente derrubou Paulo do cavalo. Derrubou mesmo. Jesus costuma, como nós dizemos, respeitar a liberdade, né? Mas em alguns casos extraordinários, ele costuma pegar no laço. E foi o que ele fez com Paulo. Né? Você está vindo me pegar? Você vai ver quem é que vai te pegar. Sou eu, ó. Pá! Laçou e derrubou. E cegou. E Paulo diz, o que queres tu de mim, Senhor? Eu quero que você venha ser meu discípulo e missionário. E aí a história você já conhece, não é? Ele se tornou o discípulo das nações. Jesus colocou ele a serviço do evangelho. Ele que vinha para destruir a igreja. Ele que vinha para varrer o evangelho da face da terra. Ele que vinha perseguir Jesus, e nós, seus discípulos e missionários, se tornou o apóstolo das nações. Um evangelizador. Agora fica uma pergunta para você que está aqui hoje e você que está aí em casa. A maioria de nós veio pelo amor, não é? Nós já temos a graça de nascer numa família cristã, que nos dá o batismo, que nos leva para fazer a catequese da primeira Eucaristia, da crisma, que nos passa
a graça do batismo e do evangelho. Embora tenha gente que não dê valor a isso, não é? Joga fora, vai em busca do primeiro falso pregador que passa e vai embora, não é? Jesus quer que nós cheguemos a Ele pelo amor e não pela dor. Mas infelizmente, muitas vezes nós escolhemos a dor, não é, gente? E glória a Deus que se pela dor você chegou a Jesus. Porque tem gente que nem na dor se converte. Morre impenitente. Agora fica uma pergunta. Você vai vir a Jesus pelo amor ou pela dor? O que é que você prefere? Amor? Tem gente que não quer vir pelo amor, ficou calada, não é? Você quer vir a Jesus pelo amor ou pela dor? Quem veio aqui pela dor? Glória a Deus, não é? Você veio pela dor, pois se prepare que Jesus vai cuidar de você, como Ele cuidou de Paulo, e vai fazer de você um instrumento de evangelização fortíssimo. Porque Jesus, minha gente, é especialista em desentortar pau torto. O mundo diz pau torto até a cinza de banda, não é? Mas Jesus é especialista em desentortar pau torto, viu? Ele era carpinteiro de profissão. E dos bons, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Jesus, minha gente. Aplauda Jesus. Porque pelo amor... Porque pelo amor, pela dor, Ele te encontrou e você encontrou Ele, não é verdade? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E sua Mãe Maria Santíssima.